Cavaleiros de Francisco, a hora da transformação. A espiritualidade franciscana no seu caminho. Francisco apresenta o Cristo como caminho, verdade e vida na Eucaristia. E o texto diz o seguinte: assim, do mesmo modo, todos os que veem o sacramento santificado pelas palavras do Senhor sobre o altar, através da mão do sacerdote na forma de pão e vinho, e não veem e não creem, segundo o Espírito e a divindade, que é verdadeiramente o Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, são danificados, segundo o testemunho do próprio Altíssimo, que diz: isto é meu corpo e meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Por isso o Espírito do Senhor, que habita nos seus fiéis, é quem recebe o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. Todos os outros que não têm no mesmo Espírito e presumem recebê-lo, comem e bebem o seu julgamento. São Francisco aqui mostra que existe um modo. A possibilidade de Filipe é a minha possibilidade. O querer ver carnal dos contemporâneos de Jesus pode também ser o meu querer. Por outro lado, também a grandiosidade de vê-lo espiritualmente, mediante o ocular da fé, é uma graça que me é oferecida hoje na Eucaristia. Assim, do mesmo modo, ou seja, não existe outro modo de ver o Cristo encarnado a não ser esse Cristo revelado, presente na Eucaristia. A Eucaristia que se faz caminho, que se faz verdade, que se torna vida, porque quer nos levar a viver o sacramento do Pai. Quem me vê, vê o Pai. A Eucaristia é o grande sacramento de Cristo. Assim, do mesmo modo, eis a grande doutrina eucarística de Francisco. A Eucaristia é santificada, confeccionada de uma forma santa através das palavras do Senhor, sobre o altar, através da mão do sacerdote na forma de pão e vinho. Todas essas mediações, para que a Eucaristia se torne presença, sacramento, passa por mediações humanas, audível pela palavra, visível no altar na forma do pão e do vinho e palpável pelas mãos do sacerdote. Assim, como Cristo veio ao mundo humanamente, mas no Espírito e na divindade, também a Eucaristia, na sua materialidade, vem carregada do Espírito e da divindade. E por isso, só pode ser visto e acolhido na fé. É a verdadeira experiência de fé. É verdadeiramente o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor Jesus Cristo que se mostra, que se revela, que conseguimos ver o Cristo presente. O não acolhimento dessa verdade, segundo São Francisco, implica na condenação. Do latim damnati, damatum, danum, condenado judicialmente, condenar a penas eternas. Danificar, fazer dano, significa quando eu não acolho, eu estou me fechando, eu estou me danificando, eu estou me condenando porque não estou acolhendo a graça revelada, a graça expressa, a graça que está se dando na Eucaristia. Essa concepção eucarística de Francisco acolhe do próprio Evangelho. Jesus diz: isto é meu corpo e sangue do Novo Testamento. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Concluindo, o Espírito do Senhor que habita nos seus fiéis é aquele quem recebe o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. Francisco faz uma convocação contínua para a vivência da vida segundo o Espírito. Insiste para possuirmos o Espírito do Senhor e seu santo modo de operar. Porque é essa insistência de Francisco, essa insistência sem dúvida
quer nos remeter à nossa origem divina. Deus soprou nas nossas narinas, como em Adão, seu hálito, sopro vital, ruá, espírito. Esse Espírito do Senhor deve habitar nos seus fiéis. A palavra infiéis significa infidelidade, são os que respiram o hálito carnal da própria vontade. Já os que possuem o Espírito do Senhor, esses automaticamente veem, acolhem e recebem na fé a Eucaristia, que se planifica e esses chegam à salvação. Francisco de Assis adverte que todos os outros que não têm o mesmo Espírito e pressupõem recebê-lo, comem e bebem para si o seu juízo. Quem não possui o Espírito do Senhor vive e vê tudo carnalmente, portanto sem fé. Não participa da Eucaristia. Ao meu ver, nesse caso a Eucaristia não acontece porque não comunga do corpo e sangue do Senhor, e sim só se come a materialidade do pão e se bebe a materialidade do vinho, uma vez que Francisco diz que é o Espírito do Senhor que habita nos seus fiéis. Quem recebe o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, come e bebe a experiência, come e bebe para si o juízo, porque ele é que determina a forma como está acolhendo. Francisco, nessa concepção grandiosa de Eucaristia, apresenta para nós que quem vive eucaristicamente no Espírito recebe a experiência do amor de Deus, vive a experiência do sagrado, da dádiva do amor. Por isso é salvo. E quem não assim acolhe, promove para si o próprio juízo, porque está fechando-se na experiência carnal, na própria cultura de uma criatura humana que se lança na busca de si próprio. Carne, come e bebe a si mesmo. Não existe nada pior do que não possuir uma dimensão maior dentro de si, que no nosso caso seria a dimensão do Espírito. Cavaleiros de Francisco, a hora da transformação. A espiritualidade franciscana no seu caminho.